Bom dia a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Hoje é uma quinta-feira, próximo das 9 horas da manhã, o dia está nublado. Vamos tentar lançar alguma luz sobre os grandes assuntos da geopolítica mundial e brasileira. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse: a União Europeia deve estar pronta para a guerra até o final da década. Tenho dito sobre a guerra do fim do mundo, a guerra do fim dos tempos, a soma de todos os medos. Berlim já fala sobre o regresso do serviço militar obrigatório e se prepara para um confronto com Moscou. Parece que eles continuam a viver ainda na época do nazismo, né? Sentimentos semelhantes são propagandeados na Polônia. A Polônia, sim, sabemos que ela tem um rancor atávico e histórico com a Rússia. Mas será que é apenas por causa dos acontecimentos na Ucrânia? Quem é que promove a necessidade de guerra na Europa? O importante jornal russo Rossiyskaya conversou com especialistas em relações internacionais, o Sergei Karaganov, que é presidente do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia, diretor da Escola de Economia Internacional e de Relações Exteriores da Escola Superior de Economia em Moscou, e que também é um ex-conselheiro do Kremlin, que é onde fica o executivo do governo da Rússia. Então o repórter perguntou: Mr. Sergei, há necessidade de promover um confronto com a Rússia na Europa? Resposta de Sergei: as elites da Alemanha estão fracassando. O seu domínio de 5 séculos está chegando ao fim. Foram 500 anos de superioridade militar, econômica, política e cultural da Europa. Graças a essa vantagem, manipularam os recursos mundiais a seu favor. Primeiro saquearam suas colônias, principalmente as colônias africanas e também sul-americanas. E depois promoveram guerras, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e etc. As elites ocidentais de hoje enfrentam problemas crescentes nas suas sociedades. A classe média está em declínio e a desigualdade cresce sem parar. Todas as suas iniciativas parecem falhar. Contudo, a União Europeia segue se expandindo. Você veja que há uma relação direta entre a decadência e a expansão. É como se aquilo fosse se espalhando, né, como um pântano. Né? Por isso, a sua classe dominante tem sido hostil à Rússia. Por quê? A Europa precisa de um inimigo externo. Joseph Borrell, que é um responsável pelas relações exteriores lá da União Europeia, chamou o mundo não europeu de selva. Ou seja, se você não é europeu, você é um bárbaro, é um selvagem. No ano passado ele falou isso. A ex-chanceler alemã Angela Merkel disse que as sanções adotadas pela União Europeia contra a Rússia foram necessárias para unir a União Europeia e evitar o seu colapso. Quer dizer, se eu morro de medo do meu vizinho, né, eu me armo. Mais ou menos isso. Né? As elites da Europa Ocidental hoje estão sendo ultrapassadas, não só pelos chineses e pelos americanos, mas por muitos outros países. A Europa Ocidental já não domina os estados do sul global, por exemplo, a África e a América Latina. Nós não somos mais colônias dos europeus, mas na cabeça deles, eles continuam a serem os colonizadores da selva. A ameaça que a Europa Ocidental representa agora é que o velho mundo, né, porque a Europa é o velho mundo, muito embora ela não é tão velha assim, né, mas ela tem a mentalidade velha, né, um mundo temerário, ou seja, que vai além daquilo que ele pode, e nihilista, que parece um processo autodestrutivo.
ele prossegue acreditando em conflito armado. Isso é perigoso, né? Vale lembrar, a Europa é a fonte dos piores desastres da história da humanidade, não se enganem. Agora mesmo, na Ucrânia, a Europa aderiu gostosamente aos interesses dos fabricantes de armas americanos e fazem das tripas coração para promover um confronto global. E a ameaça vai crescendo. Isso se deve às tentativas desesperadas de contra-ataque do Ocidente para manter o seu domínio. As elites atuais da Europa estão perdendo influência no mundo e numa extensão ainda muito maior do que os americanos, porque os americanos seguem fabricando e vendendo suas armas e suas manchetes sensacionalistas e falsas, né? Toda a imensa hipocrisia ocidental se escancarou na guerra da Ucrânia. A maior derrota militar, geopolítica e econômica do Ocidente em 80 anos. Em nome de sua propalada virtude, o Ocidente usou bombas de fragmentação, balas de urânio, fósforo branco, todos os tipos de tanques, mísseis, aviões e armas sem fim, em geral, contra alvos absolutamente inúteis do ponto de vista militar. A Rússia, por sua vez, lutou uma guerra de atrito, justa e intensíssima contra alvos estritamente militares. Veja só, é completamente diferente o comportamento de cada um dos países. A Rússia possui a melhor doutrina militar do mundo. Doutrina militar é algo que nem se sabe o que é aqui no Brasil, né? E venceu, e segue vencendo. Os valores enviados pelos Estados Unidos e seus sicários atingiram o valor do $1 trilhão. Eu já vou falar o que é sicário, né? Nunca se queimou tanto dinheiro para destruir um povo e um país. Aliás, uma ex-nação que sequer tem uma ligação efetiva com a Europa. Deve ser por isso que os europeus não se importam de destruir a Ucrânia. Falar agora do governo do sicário aí, do Netanyahu. O governo de Netanyahu pode ser definido como o governo de um latrocida e um bando de sicários. Mas o que vem a ser sicário? Veja, sicário, em latim, sicarius, o homem da adaga, vem sicari. É um termo aplicado historicamente nas décadas que precedem a destruição do Templo de Jerusalém, supostamente no ano 70. Sicário define um grupo de zelotas judeus que tentaram expulsar os romanos do Oriente Médio e também expulsar os romanos da Judéia, principalmente da Judéia. Os sicários utilizavam a sica, que é um tipo de adaga pequena escondida em seus mantos. Daí a origem de seu nome, ou seja, sicário é aquele que usa a sica, que é uma faca. E aí eles sacavam essas adagas para atacar os romanos ou os judeus que eram simpatizantes dos romanos. Se misturavam à multidão e sumiam, né? Os sicários foram um dos primeiros grupos organizados cujo objetivo era a realização de crimes, muito antes dos Hashishin, que é um outro grupo famoso, né? E os ninjas japoneses e outros grupos de gangues, né? E de crime organizado. Com o tempo, o termo sicário passou também a designar assassinos contratados, numa referência às pessoas que matam em troca de dinheiro. A diferença para o mercenário é que o mercenário ele luta numa guerra e o sicário ele atua na esfera civil, nas cidades, né? Sempre sobre a promessa, ele atua como matador. A gente vê isso muitos nos filmes, né? Essa palavra hoje é usada assim para designar o homicida, voluntário ou involuntariamente. O termo também começou a significar, num sentido estrito, assim, os grupos fundamentalistas, né? Aqueles que levam a cabo atentados terroristas. O governo de Netanyahu pode ser definido como o de um latrocida e seu bando de sicários. Por que eu usei o termo? Por causa do filme, que eu acabei de assistir o filme Sicário, que é um filme de 2015, com Benício del Toro, que mostra como trabalham os sicários da CIA e também os sicários do narcotráfico, sendo que os da CIA são ainda mais letais que os do narcotráfico. Falar sobre o Milei, a reforma trabalhista de Milei já está sendo cancelada pela justiça argentina.
O Estado mínimo de Milei é apenas a ausência de um Estado de verdade, né? Aliás, quem acha que Estado mínimo existe ou vai existir, né, não sabe que o Estado brasileiro nunca será mínimo, né? Até porque ele já é mínimo para nós, os civis, os cidadãos, os pagadores de impostos. O Estado brasileiro pode ser definido como máximo na cobrança de impostos e mínimo no oferecimento de políticas públicas efetivas, com raras exceções. Estou cobrando aqui, por exemplo, que metade da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário, a água encanada, né? Bom, então a gente tem que fazer a crítica pertinente aí. Pessoal, e lá no Oriente Médio? Estados Unidos e Israel atacam brutalmente o Irã, 2 explosões contra civis. O conflito no Oriente Médio está escalando. A Rússia acabou de declarar apoio ao Irã e lamenta a brutalidade e o cinismo do Ocidente. Israel aproveita para anunciar a morte de um grande líder do Hamas no Líbano. Por sua vez, aliás, parece que todo dia Israel elimina um grande líder do Hamas, né? Por sua vez, as bases militares dos Estados Unidos, na Síria, em Iraque, estão sendo alvos de ataques. Pouco a pouco, esses ataques vão aumentando. Aliás, eu prevejo que, muito em breve, as 800 bases norte-americanas espalhadas pelo mundo serão alvos de ataques e atentados. Para terminar o vídeo de hoje, eu gostaria de dizer que o canal Arte da Guerra e o canal História Militar em Combate são simplesmente os melhores canais de análise militar da atualidade. O Robson Farinazzi e o Ricardo Cabral são os caras da análise geopolítica. Recomendo fortemente o último vídeo sobre o orçamento militar de 2024, que está previsto aí no plano plurianual. Aliás, são 3 leis que lidam com orçamento: a lei do orçamento, a lei orçamentária anual e o plano plurianual, né? Que eu fiz um curso uma vez no PMDB, isso há 20 anos atrás, sobre políticas públicas municipais. Aliás, foi um curso muito bom. Aprendi um pouco sobre essas leis aí. Na época, inclusive, eles me convidaram para entrar para o partido PMDB, mas realmente eu acho que política você tem que começar aos 20 anos de idade, né? Bom, o gasto militar aí do Brasil em 2023 foi da ordem de 1,4% do PIB, alguma coisa em torno de 2,7 trilhões de reais. Maiores informações, então, vão lá e assiste esta live dos 2 analistas militares. Pessoal, então isso é o que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço muito aí a sua atenção e o seu apoio ao nosso canal pequeno e recente. Fazemos vídeos diariamente sobre geopolítica e comentamos os grandes fatos da grande geopolítica global e brasileira. É isso daí, pessoal. Se gostou, dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o nosso canal. Maiores informações aí na descrição. Agradeço a todos, obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.